Olá, amigos do canal. Vou aqui fazer mais um vídeo a respeito das questões da fé católica e hoje eu vou falar a respeito do primado de Pedro. Vou fazer uma abordagem primeiramente bíblica, porque nas Sagradas Escrituras fica evidente a questão do primado de Pedro, como sendo o primeiro Papa da Santa Igreja Católica, e também farei um argumento trazendo para a realidade da criação de Deus, como o papado faz todo sentido na estrutura da realidade criada pelo nosso Senhor, por nosso Deus. Então, primeiramente, eu vou fazer essa abordagem bíblica, que todo mundo deve conhecer, mas sempre é bom a gente ressaltar esses detalhes. Nós vemos aquele clássico texto de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, que é muito claro, né? A respeito do papel que Pedro tinha na igreja. Diz o seguinte: E eu te declaro, Jesus falando, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, existem muitos protestantes que atribuem essa questão de pedra ao próprio Jesus, como se Jesus estivesse falando essa pedra em particular como se fosse ele. Isso é um absurdo, até mesmo linguístico, no português, né? Você falar em segunda pessoa e você atribuir a si mesmo em segunda pessoa. Quem fala isso comete um erro na língua portuguesa extremamente absurdo. Quanto mais se nós voltarmos então para a língua original na qual Cristo falou, né? Não a língua que foi escrito no grego, mas Jesus falava em aramaico. Em aramaico, a palavra pedra, como todo mundo sabe, no aramaico não existe gênero feminino nem masculino, é uma palavra só. É, a palavra pedra significa Kefas. Então é como se Jesus tivesse dito assim: Tu és Kefas, e sobre esta Kefas edificarei a minha igreja. Né? Pedro é o quê? É o masculino da palavra pedra. Ou seja, em grego, em latim e português, você vê essa questão do gênero feminino e masculino. Não faria sentido no grego e no português você chamar Pedro de pedra, porque seria feminino. Então, basicamente, essa questão, se você levar para a língua do próprio Cristo, na qual ele falou em aramaico, acaba a questão. Né? Jesus, quando falava desta pedra, estava falando de Pedro, que seria a pedra fundamental, a pedra base da igreja. Né? É bem claro isso. E nós vemos também em João, capítulo 1, né? João, capítulo 1, versículo 42, diz o seguinte, deixa eu ver aqui, levou a Jesus, e Jesus fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, ou Kefas, né? Que quer dizer pedra. Então aqui é interessante que nas Sagradas Escrituras, quando existe a alteração do nome do personagem das Sagradas Escrituras, geralmente essa alteração está relacionada à missão na qual Deus concede a ele. E nesse caso, Jesus altera o nome de Simão para Pedro, justamente caracterizando nele a missão na qual ele receberia de Deus para governar a igreja e liderar a igreja. Então é interessante a gente salientar também, porque sempre vem aquele grupo, mas Jesus é pedra também, é pedra angular, como diz. Sim, Jesus também é pedra. Mas Jesus não é a pedra base, Jesus é a pedra angular. Ele é o arquiteto que edifica a igreja. E essa diferença entre pedra, que é base, e pedra angular está lá em Efésios, capítulo 2,
versículo 19 a 20. Né? Aqui você deixa bem claro a diferença entre a pedra base, né, e a pedra angular, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, 19 a 20. Consequentemente, já não sois os hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então, uma coisa é a pedra base, o fundamento, que Jesus lança o fundamento através de Pedro, e ele está usando aí uma metáfora, é claro, e a pedra angular, que é o arquiteto, que é aquele que edifica a igreja. E quando nós corremos os nossos olhos, lemos as Sagradas Escrituras do Novo Testamento, nós vemos claramente a liderança de Pedro. Tanto é que no primeiro concílio de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, Paulo, ele vai até Pedro em Jerusalém. E você percebe que todos eles ali vão convencer Pedro a respeito da nova doutrina do batismo, né? Abolindo a circuncisão, que no Antigo Testamento estava dito que seria uma aliança perpétua, mas Pedro, no concílio da igreja de Jerusalém, né? Isso demonstra a autoridade da igreja, né? Essa aliança, né, essa perpétua da circuncisão, ela já não existiria mais, agora seria o batismo, né? Então, nós vemos claramente, enfim, a gente vê em João capítulo, por exemplo, João capítulo 21, versículo, a partir do 15, diz o seguinte: tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Continuando, 16. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro, entristecido porque ele perguntou pela terceira vez: amas-me? Ele respondeu: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, aqui nós vemos no final do capítulo do livro de São João, Jesus passando, né, para Pedro o pastoreio da igreja. E aqui eu poderia citar vários versículos, que daí demoraria muito, a respeito da liderança de Pedro. Por exemplo, você vê lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 15, quando Pedro também é chamado novamente de pedra. Lucas 5, 1, 4, Jesus ele escolhe a barca de Pedro para poder fazer a pregação ao povo. Mateus capítulo 10, versículo 2, Jesus escolhe Pedro em primeiro. E você sempre verá Pedro sempre escolhido em primeiro. Mateus 17, 1, Pedro escolhido para ver a transfiguração. Marcos 5, 37 e Marcos 14, 33, você vê ali claramente, né, que Pedro era um líder e era especial dentre todos os apóstolos, e até mesmo os apóstolos reconheciam isso. Então você falar nas Sagradas Escrituras que a liderança de Pedro não existe, isso é um absurdo. É um absurdo. É muito clara a liderança de Pedro. Eu não vou aqui citar mais, porque daí demoraria muito tempo, mas tem muitas outras passagens bíblicas que demonstram isso. Principalmente quando a gente fala lá no Concílio de Jerusalém, né? Fica muito claro isso, né? Mas outro argumento que eu queria falar, talvez pode ser que alguém tenha pensado nisso, não sei com certeza, mas eu vejo também, tirando as Sagradas Escrituras, que a liderança de Pedro, a existência de um papa, essa questão faz todo o sentido com a estrutura da realidade, com a criação de Deus. Ou seja, a transcendência de Deus não deixa a criação completamente sem rumo, né? Ou seja,
o Criador se manifesta na sua criação, né? Quando nós vemos a criação, nós vemos as características do nosso Deus Criador na própria criação. Então, por exemplo, a Santíssima Trindade são 3 pessoas com uma única natureza divina, né? E como é comum chamar, Deus se fez família. E quando nós vemos a nossa estrutura familiar, nós percebemos que isso é um reflexo da Trindade divina. E quando nós percebemos e vemos nas Sagradas Escrituras tudo que foi dito a respeito da liderança de Pedro, faz todo sentido com a realidade. Porque é um absurdo você ter qualquer tipo de instituição, é um absurdo você conviver, até mesmo dentro de um Estado-nação, sem a presença de uma estrutura hierárquica. Ou seja, nas Sagradas Escrituras, na estrutura da criação, não existe espaço para a subsistência da anarquia. Na história, nenhuma civilização foi constituída em cima de uma anarquia e perpetuou-se. Sempre existe a figura do rei, sempre existe a figura, num país republicano, por exemplo, do presidente, dos líderes do país. E também em pequenas coisas. Por exemplo, na empresa que você trabalha, você sempre está subordinado a um líder. E uma empresa, por exemplo, ela não subsiste na anarquia, né? Então não faz sentido Jesus, Deus, viver entre nós e a partir da existência dele entre nós, ele vir e falar pra gente, ó, agora não existe liderança, não existe líderes, agora é uma anarquia, cada um faz o que quiser. Não faz sentido nenhum. Nem mesmo com a estrutura da realidade. Porque, volto a dizer, nenhuma civilização, nada subsiste na anarquia. E o protestante, por exemplo, quando ele fala assim, Jesus, ele, na verdade, ele quebrou com todo o sistema hierárquico. Ele fala isso, mas ele não para pensar que se a Bíblia está na mão dele hoje, se hoje eu posso ler as Sagradas Escrituras hoje, é porque ela me chegou por causa de uma estrutura hierárquica. E aí? E não só as Sagradas Escrituras, mas a tradição, né? E também a maior parte da doutrina cristã. Como, por exemplo, a igreja poderia vencer heresias como o arianismo se não houvesse uma estrutura hierárquica, um líder? Como? E a igreja enfrentou por diversas vezes na Idade Média várias heresias e várias guerras. O que possibilitou a Sagrada Escritura estar na nossa mão hoje é uma estrutura hierárquica. E aí, protestante? Se não fosse a estrutura da Igreja Católica, você não estaria aqui. E não faz o menor sentido Deus abolir ou vir ao mundo para decretar a anarquia, sendo que toda a realidade clama por ordem, hierarquia, liderança. O homem, no seu seio, no seu íntimo, ele clama por um líder, por alguém que orienta. Não existiria nem Estado-nação se não houvesse liderança. Agora, quando você fala que Jesus veio abolir totalmente a hierarquia e a liderança na igreja, o mais interessante é que você não vive isso. Tá? Você não vive isso. Porque na sua família tem que existir estrutura hierárquica e liderança. Uma família não subsiste sem hierarquia e liderança. Perceba, além de fazer, nós vemos nas Sagradas Escrituras que o primado de Pedro é algo muito claro,
nós vemos que a estrutura da realidade, né, a criação de Deus, né, porque a criação ela reflete características do seu Criador, nós vemos que na estrutura da realidade ela só funciona, ela só subsiste diante de uma liderança, diante de uma estrutura hierárquica. Então, espero que eu tenha sido claro. Se você tiver alguma dúvida, se eu puder ajudá-lo, coloque aqui embaixo. Forte abraço, até mais.